Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Aikido. Hoje é considerada a aula 8. E qual que é o tema que nós vamos trabalhar? Nós vamos falar sobre ukemi, ukemis. O que seria ukemi? No caso de artes marciais, as pessoas às vezes focam muito no ataque. Mas, como nós já falamos em outras aulas, o Aikido é uma arte de defesa, uma arte de paz. Obviamente, nas técnicas, nós treinamos o ataque porque nós treinamos com parceiros. Então, ele precisa também, os dois lados precisam experimentar a utilização da técnica que é genuinamente de defesa. E aí? Só que podem ter quedas. E se você cair de mau jeito? E se você não souber cair? Então, o ukemi nada mais é do que a arte da queda. São as quedas. Às vezes, nós ocidentais associamos a queda como algo ruim, algo negativo, algo que vai comprometer a credibilidade. Os orientais sabem muito bem, os japoneses sabem muito bem que é o contrário. Se você souber cair de forma adequada, você tem como retomar, você tem como recuperar, que é o princípio da resiliência. O que é a resiliência? Do limão, uma limonada. Você precisa realmente trabalhar isso em você, porque na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa trajetória, nós vamos ter provas. E nós vamos fracassar, nós vamos cair. Só que nós não podemos nos abater, porque se nós desanimarmos nas quedas, principalmente nas primeiras, a gente não consegue sair, a gente não consegue avançar, nós não evoluímos. Então o Aikido também mostra, veio para nos ensinar de que nós podemos aprender muito com os próprios erros, com os fracassos, com as quedas. Então hoje a nossa aula ela vai ser direcionada justamente a entender esse processo de quedas. Por que nós precisamos saber cair? O que nós precisamos fazer após a queda? Então, vamos lá, vamos para o nosso alinhamento teórico e vocês já vão pensando aí. Provavelmente, nas nossas discussões, vocês podem começar a lembrar de coisas que aconteceram na vida de vocês. Vocês vão lembrar dos sentimentos que, às vezes, vocês colocaram diante de um desafio não cumprido. Porque isso vai acontecer. Isso é normal, mas nós não podemos desistir. Claro, nós temos que aprender, talvez reavaliar caminhos, técnicas, métodos para que funcione, para que encaixe. A ideia é encaixar. Quando nós falamos do Aikido, o trabalho que acontece com duas pessoas, o Tori e o Uki, quer dizer, os parceiros de treino, nós falamos do encaixe, porque esse encaixe, ele acontece de forma natural. Num ataque, quando há uma projeção, o outro, quer dizer, o Uki, a partir de um movimento, de uma técnica aplicada pelo Tori, ele vai cair, ele vai rolar e, a partir daí, ele vai tomar decisões. E nós fazemos isso. Quando nós caímos, nós temos que tomar decisões. Olha, essa queda, o que essa queda significou para mim, para a minha vida? O que eu aprendi com essa queda? Será que eu devo fazer as mesmas formas, do mesmo jeito? Olha o Aikido entrando, invadindo a nossa vida. Então, permita que ela entre, porque uma vez você permitindo, tudo vai fluir, tudo vai ficar mais fácil. Então vamos lá, como sempre, vamos acompanhar aqui o alinhamento teórico. Então, como vocês estão vendo aí, nós estamos na aula 8, repetindo, o Ukemi Waza. Então, o que seria Ukemi Waza? É um termo pelo qual se designa técnicas das artes marciais
japonesas, que tem como escopo o quê? Justamente estudar a forma de cair, a forma da queda, como atingir o solo. E, obviamente, uma vez isso acontecendo, que seja favorável, seja numa posição que possa haver reações, que possa ser retomado um movimento, ou seja, a ideia é evitar os danos, porque cair bem, você evita traumas dos mais diversos. E como a arte marcial ensina técnicas de arremesso, que é o caso do Aikido, as técnicas de como controlar essa queda são, assim, primordiais. A primeira coisa que você precisa aprender no Aikido é cair. E vocês vão ver por quê. Qual que é a importância da queda no aprendizado? É como eu falei, ele não é só físico. Nós estamos falando do plano espiritual, nós estamos falando do plano psíquico. Você acaba aprendendo a esquecer de si mesmos. Você permite que a sua musculatura, a sua estrutura óssea, todos os seus tendões, eles ficam flexíveis e resistentes ao ponto de que não haja comprometimento, que há uma preservação da sua vida e, claro, dos demais. E, finalmente, ultrapassando esse medo, porque você ganha mais, você fica mais autoconfiante, você confia mais até nos seus próprios limites, seu corpo ele vai reagir de forma mais natural, instintiva, espontânea, com movimentos mais adequados, buscando aquele encaixe que nós mencionamos entre os parceiros, entre Tori e o Uki. É interessante, porque você acaba tendo essa percepção do outro. Você faz uma leitura do outro. Você percebe até a técnica. Você corrige os seus próprios movimentos. Então, você busca o quê? Harmonizar os seus movimentos. Você pode, então, torná-las mais inofensivas. Elas são mais naturais. Então, essa é a ideia. Você é, então, designado para enfrentar os seus desafios e que cada dia você vai receber um desafio e, claro, dar continuidade aí ao legado, à história do seu dojo, da sua escola. Do ponto de vista de método, como é que funciona? Os ukemis, eles desenvolvem na prática com os parceiros, não é? Então, isso, de uma certa forma, acontece na prática do Aikido. Um elemento fundamental do estudo é a prática individual dessas séries. Então, você faz muito individualmente, você experimenta, aí depois isso acontece aí dentro de um tatame, dentro de uma realidade. Os tatames, eles normalmente têm as junções. Ele acaba acontecendo várias linhas dos próprios tatames do dojo. Você acaba buscando referências dessa linha. Você começa a fazer o rolamento. Você entende se você está saindo muito do ângulo. Quer dizer, você vai aprendendo a aplicar, a cair, a fazer aí uma mensuração. Você começa a calcular o espaço que você vai utilizar. Você começa a pular tatames. Então, isso é muito interessante do ponto de vista físico, que reflete no campo mental e principalmente espiritual. E você vai fazendo muitas vezes, vai repetindo, porque é pela repetição que você começa a trabalhar esse relaxamento do seu corpo e, claro, controlar o seu centro gravitacional, aquele que vai fazer com que você fique em equilíbrio, que você não caia quando não tem que cair. Essa é a ideia do equilíbrio. Tem horas que você vai perceber e o seu corpo vai entender que é melhor cair para evitar aí um dano. E tem horas que não, você fala, não tem necessidade. O seu corpo, porque tudo é muito rápido. Os movimentos, às vezes, que nós percebemos num vídeo, ao vivo, às vezes ele acontece de forma mais lenta para o aprendizado. Ele tem uma função didática, mas quando vocês, às vezes, observam aí algumas apresentações, é de uma fluidez e, claro,
acaba pegando uma velocidade que você até perde os detalhes, você não consegue acompanhá-los. No final, todo esse trabalho vai permitir o quê? Que você caia de qualquer velocidade, de qualquer direção, qualquer distância, você fica realmente perito em quedas. No mais alto nível, você terá aprendido o quê? A controlar o próprio peso do seu corpo. Por isso que não há discriminação. Independente do seu tamanho, independente da sua massa corpórea, é para todo mundo. É possível para todo mundo. Aquela discussão que a gente já teve com relação à idade, também sem restrição, claro, cada um obedecendo o seu limite, os seus limites, porque aí a prática fica viável. A ideia é a flexibilidade. E é interessante, a sensação que dá é que o seu corpo fica muito mais leve. Continuando com relação ao Ukemi enquanto método, o aprendizado do Ukemi é um elemento fundamental no aprendizado dos Budôs. Quer dizer, toda a arte marcial japonesa, principalmente, tem esse princípio. Esse estudo ele é tão bom, é tão benéfico, que muitas vezes é tratado de forma até superficial pelo Ocidente. Lembra da analogia que eu falei? A queda, às vezes, é muito associada ao fracasso, à coisa ruim. E não, na realidade, se você praticar, é fonte da sua vitória. O mais alto nível da prática acaba não fazendo mais distinção entre Tori e Uke. Fica uma coisa só, uma coisa bonita de se ver, porque há um encaixe. O Aikido é uma arte marcial que não tem ganhadores. Então, quando você percebe, vira uma coisa só, um corpo só. São dois, mas viram um único ser. Por quê? Por causa dos movimentos contínuos, circulares, e os ukemis têm um papel fundamental nessa fluidez. Aqui vocês estão vendo aí, de forma estática, os principais ukemis. Nós temos os dois principais, que é o Mai Ukemi, que é o rolamento para frente, e o Shiro Ukemi, que é o rolamento para trás. Claro que você tem os rolamentos laterais. Por quê? Porque lembra do inesperado? Às vezes você tem aí, você é abordado, você não sabe em qual direção. Do jeito que vier, qual que é a ideia? É você resolver o problema. Por isso que nós treinamos os rolamentos em todas as direções. As quedas, elas na hora, elas vão vir, vai fluir, e não dá tempo de raciocinar, não dá tempo de colocar no intelectual. O corpo é que vai resolver, o corpo que vai responder de acordo com o que vier. Tem um ditado japonês que é muito interessante, que eu gosto muito, chama Nanakarobi Yaoki. O que é Nanakarobi Yaoki? Ele fala o seguinte: se eu cair 7 vezes, eu levanto 8. Esse é o espírito do Aikido. Esse é o espírito que nós queremos compartilhar. Não adianta, não importa quantas vezes nós cairmos, nós vamos levantar, nós não vamos desistir. E cada queda vai se transformar em quê? Em um step de aprendizagem. Claro, mas você precisa ter sabedoria de perceber que aquela queda ela foi fundamental no processo de construção do seu conhecimento, o conhecimento tácito, aquele que você carrega, o conhecimento explícito, que você vai compartilhar, que as pessoas vão ter acesso a ela. Então, eu acho sensacional. O Japão é um país que tem um histórico, como vocês já sabem, alguns de vocês sabem muito bem, de guerras, de perdas, de fracassos, de desastres. Então, eles estão acostumados com essa capacidade de se reinventar devido às diversidades. Então, nós temos que aprender com países, com civilizações, com povos que, de uma certa forma, estão calejados.
que já caíram demais, mas que não desanimaram, que levantaram. Então, nós gostamos muito de compartilhar essa ideia, esse ditado japonês. E aí, só para vocês terem uma ideia, para a gente fechar a nossa aula sobre o Kemis, está aqui alguns exemplos de pessoas fracassadas, mas, graças a Deus, eles não desistiram. Por exemplo, Thomas Edison. Ele foi considerado limitado, até burro, pelo seu primeiro professor, para vocês terem uma ideia. Ele é o inventor, quer dizer, uma das invenções da lâmpada. Ele fracassou 1001 vezes. Imagina, você fazer 1000 vezes uma coisa e fracassar e não dar certo. Se ele não tivesse desistido, a partir das quedas que ele teve, ele não teria inventado, quer dizer, uma das invenções. E tem até uma frase interessante, que é a mudança de perspectiva. Ele falou o seguinte, olha só, abre aspas. Eu não falhei 10.000 vezes. Eu fui bem sucedido, pois eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Então, ele ainda é bem-humorado no relato da própria história. Outro exemplo de fracassado, Walt Disney. Olha só, ele já foi acusado pelo chefe dele, do jornal Kansas City, que ele não tinha criatividade, faltava imaginação. Olha só. Falar isso para um Walt Disney, e vocês sabem da história dele, do mundo criado por ele. Beatles. Beatles também é a mesma coisa. Em 1962, o Dick Rowley, que é o empresário, ele não quis saber, porque ele falou o seguinte, que os grupos de guitarra estavam saindo na moda. Saindo da moda. Então, olha só, mesmo aí com essa negativa, Beatles não parou e se tornou um dos grupos mais influentes de todos os tempos. Então, para a gente só fechar aí as ideias, as nossas construções com relação ao Ukemi. Lembrem, o Ukemi é a arte de cair. 50% do tempo que você estiver no dojo, saiba que você vai estar no chão, caindo, rolando, independente a direção. E aí nós precisamos saber cair. O Aikido, pessoal, nada mais é do que a harmonização dessas quedas. E a queda faz o corpo se transformar, porque é natural, o corpo ele tem que resolver, o corpo ele não gosta de sofrer, ele não gosta de sentir dor. O que ele faz? Opa, não vou repetir o que eu fiz de errado, porque eu quero melhorar, eu quero ficar fluido, eu quero virar um tatu bolinha, eu quero preservar o meu corpo e o do meu parceiro, do meu companheiro. As quedas são circulares, porque o movimento, a energia não pode parar. Por isso que ela é contínua. Uma queda bem feita é consequência de uma evolução. Então, ó, não existe atalho. Tem que treinar, tem que fazer muitas vezes. O treino de queda é treino de humildade. Você está exercitando a sua capacidade de humildade. Você já é humilde, mas você precisa testar essa humildade. Como? Caindo e levantando, caindo e levantando. Então, a derrota é a chave do sucesso. Você busca levantar depois de cair, um grande caminho, sou suspeito para falar, é o Aikido. Eu queria, antes da gente fechar a nossa aula, eu queria passar um trecho muito rápido de um vídeo com quedas. E vocês vão ver ali, desde quedas das mais diversas direções, como também o treino para queda, uma evolução. Você não cai de uma hora para outra. Quando você vê uma pessoa caindo no treino, num vídeo de Aikido, ela tem um propósito, existe aí um caminho para ter chegado naquela leveza, naquela suavidade de queda. Então, deixa eu compartilhar aqui, pegar o vídeo. Vocês vão ver, como eu falei da outra vez, ela não tem nenhum tipo de áudio, porque o que importa é que vocês
visualizem aí a... Então, vocês estão vendo que é um movimento que você projeta o seu corpo para frente, a mão sempre dando apoio, dando suporte. Então, vocês estão vendo que esse é um shiro, que é um movimento para trás, é um rolamento para trás. Esse é outro tipo de ushiro, o qual existe aí a projeção dos ombros no solo. Esse é um movimento triangular, que permite que as pernas também dê evasão. É uma preparação para uma projeção, um rolamento mais adequado. Esse, vocês estão vendo, ó, é a outra mão que chega no corpo. Então, a mão que está segurando aí esse rapaz do meio, ele está sendo só suporte para que faça a inversão. Esse é um meio Yoko Ukemi, é um rolamento lateral, mas que sai num passo mais triangular. E esse também é como se fosse enforcado. Então, quando a pessoa pega no pescoço, e aí, como é que eu caio? Como é que eu faço? Como é que eu continuo essa movimentação? Então, pessoal, aprendem a cair. Cair é muito bom, é muito gostoso. Quando você, com a prática, com o desenvolvimento, você vai ver que é quase uma brincadeira, mas é uma brincadeira com responsabilidade, que pode nos ajudar muito. Entender que se nós podemos fazer isso do ponto de vista físico, sem dúvida alguma, nós podemos também, como diria o outro, nós podemos avançar, tanto psicologicamente, psiquicamente, quanto espiritualmente. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.